vamos lá então, nós fazer uma pequena recapitulação aqui, até mesmo para auxiliar aí as irmãs que estão conosco, né, pela primeira vez. A carta de Paulo do apóstolo Paulo escrita aos Romanos, a igreja de Roma, tem como objetivo apresentar Paulo para essa igreja, uma vez que a igreja de Roma não foi plantada por Paulo, né? E o objetivo dele era enviar essa carta para se apresentar, tirar algumas dúvidas em relação à postura dele, né? Havia muita coisa, muita difamação relacionada ao apóstolo Paulo. Ele aproveita a carta para tratar de algumas dessas questões. E o objetivo principal dele é solicitar à igreja de Roma que o recebesse, para que eles possam ali passar um tempo juntos, abençoando uns aos outros. E depois que ele já exerceu um grande ministério, né, abençoado na região da Macedônia, da Ásia Menor e tudo mais, ele estava solicitando à igreja de Roma um auxílio missionário para ir pregar o evangelho na Espanha. A ideia então é Paulo seguir viagem até Roma e Roma fazer ali de Roma uma igreja que fosse a base missionária do apóstolo Paulo. E para que ele pudesse ter esse apoio missionário da igreja de Roma, ele começa então a deixar claro o porquê de tudo isso. E ele então começa dizendo que é preciso pregar o evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não só do judeu, mas também do grego, do gentil ou do espanhol, como era o caso. Então, é preciso levar o evangelho a outras regiões, a outros países, a outros povos, porque o evangelho é o poder de Deus, não tem salvação fora do evangelho, ok? E aí ele apresenta, olha, eu preciso pregar o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, primeiro porque os povos não judeus estão condenados na sua própria pecaminosidade. Todos nasceram em pecado e, consequentemente, estão perdidos. Ninguém consegue atingir o padrão de Deus. Mesmo toda a revelação geral, toda a criação mostrando claramente que existe um ser criador, os seres humanos eles não conseguem adorar esse Senhor, esse Deus, e acabam se entregando à idolatria, à prostituição, à promiscuidade, a várias práticas pecaminosas, e por isso estão todos condenados. Aí ele pega, como Roma, a igreja de Roma era uma igreja miscigenada, né? Tanto de judeus como de pessoas de todas as outras nacionalidades, fala, olha, e você que é judeu, não pense que você está numa situação melhor não, porque também não está. O judeu precisa ouvir o evangelho, porque o evangelho também é o poder de Deus para a salvação do judeu, porque mesmo o judeu tendo já a lei de Deus revelada, a palavra de Deus revelada, as escrituras do Antigo Testamento revelado, a inclinação natural do coração do judeu também é pecaminoso. Ele conhece a lei revelada, mas não vive de acordo com essa lei e nem consegue viver. E o gentio que não tinha lei também não conseguia praticar a lei, apesar dessa lei estar gravada no seu coração. E aí a conclusão é simples. Tanto o judeu como o gentio estão todos condenados, não há um justo sequer. O capítulo 3 de Romanos vai tratar disso. O objetivo da lei, ninguém consegue guardar a lei para alcançar a salvação, e o objetivo da lei não é salvífico, mas é tão somente para calar a boca de todo mundo e dizer assim, ó, ninguém consegue se salvar, ninguém se salva, né? Estamos todos condenados e perdidos. Se Deus resolvesse manter todos nós na situação de condenação, ou seja, no inferno, Deus seria justo. Mas Deus, na sua graça, na sua misericórdia, no seu amor, que nos conheceu antes da fundação do mundo, resolveu separar um povo para que, através da obra de Jesus Cristo, o preço que Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário, essas pessoas que ele separou para a sua própria glória, fossem alcançados por meio da pregação do Evangelho e fossem aplicados sobre eles a justificação que Cristo alcançou na cruz por meio da sua morte, por meio do seu sofrimento, por meio do seu sacrifício.
E aí essas pessoas são alcançadas por essa graça, a salvação é tão somente pela graça, o homem não faz absolutamente nada para alcançá-la, Deus dá a todos aqueles que ele mesmo separou para a sua própria glória, segundo a sua soberania. Ele é o Deus soberano que do mesmo barro faz vaso de honra e vaso de desonra. Alguns ele chamou, outros ele preteriu, segundo a sua grandeza. E aqueles que ele chamou então para que recebesse a salvação em Cristo, que fossem libertos da condenação do pecado, apesar de que enquanto aqui nós estivermos, nós ainda estaremos debaixo da influência do pecado. E é por isso que o crente, mesmo salvo em Cristo Jesus, em alguns momentos ele pratica delitos ou pecados. A visão bíblica, obviamente, é que aquele que é nascido de Deus, ele não está mais na prática cotidiana do pecado, mas ele é um pecador e ele mesmo não vivendo na prática do pecado, ele peca. E somente quando Jesus voltar é que então essa situação será aplicada ou resolvida de um modo definitivo. Mas o que Paulo vai dizer é que então a salvação é gratuita, pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, isso está lá em Éfeso, na carta aos Efésios. Só que, mesmo a salvação sendo gratuita, Deus nos salva não pelas obras, mas para as obras. Então, agora, uma vez que a graça de Deus me alcançou, a misericórdia de Deus me alcançou, eu preciso viver uma vida que demonstre obediência, gratidão, fidelidade a Deus. E é justamente isso que nós estamos falando. Do capítulo 12 para frente, até o capítulo 11, ele trata de todas as questões doutrinárias, sobre predestinação, eleição, aquela ordem da salvação, né? O conhecer de antemão, que aponta para o fato de amar antes da fundação do mundo, como nós já estudamos, e todo o processo da ordem da salvação. Então, uma vez que fomos alvos dessa graça de Deus, Paulo começa o capítulo 12 dizendo assim: eu rogo-vos, portanto, pelas misericórdias de Deus, uma vez que vocês foram alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus, que agora vocês vivam uma vida diferente. Que o seu corpo seja apresentado como sacrifício vivo, que a sua mente seja renovada segundo o padrão de Deus. Você vai viver agora uma vida que glorifica ao Senhor. Seja no seu dia a dia, né, com as suas atitudes, com os seus pensamentos, seja no serviço que o próprio Deus chamou você para realizar, segundo o dom que Ele te deu, seja no convívio social, seja, no capítulo 13 já, num contexto de cidadania, como cidadão, mesmo diante de um Estado, ou de um presidente, um governador ou de um prefeito que não sejam fiéis, mas você vai dar bom testemunho e também através do seu caráter no convívio social. Tanto a sua postura, quanto as suas ações, quanto as suas crenças, as suas atitudes, ou seja, tudo tem que ser para a honra e glória do Senhor. E nesse sentido, então, chegamos aqui no capítulo 13, a partir do verso 11, onde ele vai dizer que o meu modo de vida reflete a minha fé. Então, a minha santidade reflete a minha fé. O capítulo 13 ele trata, a minha cidadania reflete a minha fé. O modo como você lida no contexto como cidadão reflete se você é crente ou não. Depois nós vimos que o seu caráter reflete a sua vida. O jeito que você trata com as questões comerciais, com o cumprimento da lei moral, ou seja, a essência do seu caráter reflete a sua fé. E a terceira parte do capítulo 13, do verso 11 a 14 que nós lemos, vai dizer que o seu modo de vida santo reflete que você crê na graça de Deus, que você crê no fato de que Ele te alcançou quando você não merecia. Então, na sequência proposta aí pelo apóstolo Paulo, uma vez que fui alcançado pela graça de Deus, eu devo viver para a sua glória em todas as esferas da minha vida e em todos os meus relacionamentos. Nós, como já falamos, dividimos aqui o capítulo 13 em 3 partes, estão dizendo que a sua vida diante do governo, né, sua vida civil, sua vida dentro do contexto político, a sua cidadania na postura do bem e no cumprimento do dever, o seu relacionamento com as autoridades reflete o seu entendimento sobre a soberania de Deus, a grandeza de Deus e a graça de Deus que te alcançou.
Vimos também do verso 8 a 13 que a sua vida em sociedade e na família, ou seja, o seu caráter refletido nos relacionamentos, também reflete a sua fé. O seu relacionamento comercial, o seu relacionamento afetivo, o seu relacionamento em observar as leis morais, né? Tudo isso reflete a sua crença de gratidão a Deus pela salvação em Cristo Jesus. E hoje, agora, nessa aula de hoje, vamos tratar então da minha santidade, a prática de santidade como um instrumento para refletir aquilo que eu creio, para refletir a minha fé, para refletir o fato que eu sei que eu fui alcançado pela graça de Deus, né? Como um discípulo verdadeiro e que dá um bom testemunho, um testemunho como servo, um testemunho como discípulo e demonstra a minha comunhão e a minha intimidade com o próprio Senhor Jesus Cristo, ok? Então vamos lá, vamos caminhar aqui. Dentro dessa ideia de que a minha santidade reflete a minha fé, na seção que lemos do verso 11 a 14, nós vemos que essa santidade ela precisa ser demonstrada no meu dia a dia até a volta de Jesus, né? Ele começa a tratar aqui de que o tempo já se aproxima, ou seja, nós que vivemos hoje estamos muito mais perto da volta de Jesus do que quem começou lá no cristianismo. E Paulo diz, olha, nós que já estamos já há alguns anos à frente, já estamos mais próximos, mesmo que ainda tinha que passar muitos anos e muita coisa tinha que acontecer, mas a perspectiva de Paulo é que a cada dia que passa, nós chegamos mais perto do dia que Deus determinou para ser o dia final, né? Então, essa prática tem que ser até a volta de Jesus, né? É a ideia que ele vai apresentar para nos despertar, verso 11, né? Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então, veja, já era uma necessidade para aqueles dias a prática de santidade, como é também para nós hoje, tá bom? Então, Paulo chama a atenção aqui dos seus leitores que, em consequência do conhecimento doutrinário recebido, a nossa vida deve glorificar a Deus em tudo, não apenas naquilo que fazemos, né? No nosso culto, no nosso serviço, no nosso convívio, na nossa cidadania, mas também naquilo que somos, no meu caráter, na minha atitude, né? Nos meus pensamentos, nas minhas ações, né? Nas minhas posturas e também nas minhas crenças. Então eu tenho que glorificar a Deus de um modo completo. Nós que fomos alcançados pela graça, entendemos isso, devemos viver agora de um modo que exaltemos e glorifiquemos o nosso Deus através da nossa vida. Ações, atitudes e crenças e pensamentos, todos voltados para o Senhor. O nosso corpo e a nossa mente voltada para a honra e glória do Senhor. Essa última sessão aqui, do capítulo 13, foca o tempo que estamos vivendo, que é hoje, né? E exige o modo como devemos viver nele. Esse ensinamento de Paulo aqui, ele é para todo o período até a volta de Jesus. Tá certo? É o padrão que o cristão tem que viver sempre, independente do contexto que ele está. Então, como que nós devemos viver nesse contexto de vida? Uma vez que a graça de Deus nos alcançou. Então, vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho mais aqui. Verso 11, vamos dar uma relembrada aqui no verso 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Ele está falando da vida de testemunho, da vida de caráter e tal, e aí vai aprofundar. Então, vós que conheceis o tempo, que tempo é esse? Do que está acontecendo? Então, Paulo parte aqui do pressuposto de que os crentes sabem e conhecem o tempo. Que tempo? Quando você olha para a história da revelação bíblica, nós sabemos que Deus determinou tempos e épocas para a manifestação do seu poder. Isso durante toda a história da humanidade. Isso vem desde o Antigo Testamento. Com toda a progressão da revelação, Deus já havia dito séculos antes, milhares de anos antes, a respeito da vinda do Messias, dado detalhes da vida do Messias.
E no tempo certo de Deus, né, Jesus Cristo veio, se encarnou e realizou a sua obra. E deixou a promessa que também, num determinado tempo, ele voltaria para buscar a sua igreja de um modo definitivo. Paulo parte então do pressuposto que nós conhecemos o tempo, ou seja, nós estamos vivendo um período de espera até a volta de Jesus Cristo. E esse período, o próprio Cristo nos deu vários detalhes de situações que passaríamos nesse período, situações difíceis, de princípio das dores, de grande tribulação, ou como o Apocalipse chama, né, de deserto, é o que nós estamos vivendo. Tanto que o apóstolo Pedro vai dizer logo no derramamento do Espírito Santo que ali foi a inauguração dos últimos dias. E o apóstolo Paulo corrobora com isso, dizendo que nós já estamos vivendo, portanto, esses dias finais. Porém, esses dias finais tem todo esse tempo que nós já estamos vivendo, certamente mais algum tempo aí para frente, mas que dentro da visão de Deus, como Pedro também vai falar na sua carta, para Deus, um dia como 1000 anos, a vigília da noite, né, que se passou, é um tempo, ele está cumprindo com o seu propósito a cada dia. E nós que estamos nesse período, que é entre a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus, esse período que estamos vivendo, Paulo diz, olha, vocês têm que estar vigilantes sobre a volta de Jesus com uma esperança viva. Então, vocês que conhecem o tempo e sabem que Jesus vai voltar, já é a hora de vos despertardes. Não dá para ficar dormindo. E o que é esse despertar aqui? Acordar para a realidade de que Cristo pode voltar a qualquer momento. Despertar para a realidade de que nós somos embaixadores de Cristo nesse mundo, de que nós já reinamos com Cristo, que somos sacerdotes de Cristo nesse mundo e que, portanto, precisamos glorificar o nome de Cristo através da nossa vida, da nossa existência. Nós não estamos aqui aguardando, como muitos cristãos ainda pensam, que Jesus vai voltar aí de modo intermediário, levar a sua igreja, ficar 7 anos no céu, voltar aqui e inaugurar um reino milenar para mais 1000 anos. Isso não tem base bíblica. A base bíblica é que Jesus já veio, o reino já foi inaugurado, esse reino celeste é paralelo a essa realidade nossa, e Jesus voltará só mais uma vez, em definitivo, e será o dia final, a inauguração do estado final, novo céu, nova terra. Então, por isso que nós já reinamos com Cristo hoje. Jesus já está no trono hoje. Ele tomou o livro selado e começou a abrir os selos. E nós estamos vivendo esse período do cumprimento da abertura dos 7 selos e de todo o desdobramento que o livro de Apocalipse, que a revelação apocalíptica nos traz. E nós vemos que Cristo então já reina, ele está com a rédea do universo nas mãos, e todas as coisas estão acontecendo de acordo com o seu plano para o cumprimento da sua vitória final sobre Satanás, o próprio inferno e o estabelecimento do estado final, né? Novo céu e nova terra. Nós precisamos acordar essa questão, nós somos peregrinos nessa terra, como diz o apóstolo Pedro. O nosso foco está no reino celeste, é de lá que nós aguardamos a esperança, vai dizer Paulo aos Filipenses. Nós somos cidadãos deste mundo, mas também somos cidadãos dos céus e precisamos viver a vida nesse lugar, mas representando a nossa cidadania celeste. E aí o testemunho de vida, a postura, o modo de agir, as crenças precisam refletir essa crença e essa realidade de que eu sou um servo de Deus. Então o verso 11, ele diz assim, você como crente que foi alcançado pela graça de Deus, você tem que despertar, você precisa entender o tempo que nós estamos vivendo. E como cristão, o seu foco não é criar expectativas para este mundo, mas é pensar no reino celeste e viver aqui neste mundo, mas como representante e como cidadão dos céus. Então ele vai nos chamar a atenção aí no verso 11 para estarmos vigilantes, atentos a isso, né? É hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. No verso 12, então, ele vai dizer, vai alta noite,
A ideia é que nós estamos passando, aguardando o nascer do novo dia, né? Então vai alta a noite, olha, já foi boa parte, já está perto de amanhecer, o sol da justiça vai chegar, Jesus Cristo vai aparecer. E ele diz assim, vai alta a noite e vem chegando o dia. A ideia é do retorno de Jesus. E aí então ele apresenta aqui, como consequência aí da nossa vigilância e esperança, o apóstolo nos adverte que a nossa vida de santidade reflete, portanto, a nossa crença na volta de Jesus e sobre a nossa esperança e fé. Por isso ele diz, já que vai alta a noite, o dia está chegando, né? Vem chegando o dia, Jesus pode voltar, então deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Então, o verso 12 mostra essa realidade que agora, que entendemos que fomos salvos em Cristo Jesus, pela graça, não é pelas nossas obras, e que aguardamos o cumprimento das promessas de Deus, precisamos viver no presente tempo como representantes de Deus, como cidadãos dos céus aqui. E aí eu tenho que deixar as obras que são comuns e que eram realizadas quando eu não tinha esperança. As práticas das obras das trevas, para agora agir segundo as obras da luz, ou, no termo que ele usa aqui, me revestir das armas da luz, das características daqueles que andam com Deus, das características daqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, das características que têm uma roupa purificada, né, e que vive, portanto, segundo o padrão que o próprio Deus estabeleceu. E aí ele faz uma sequência aqui que eu quero chamar a sua atenção aí, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, deixemos. Né? Então, no indicativo do apóstolo Paulo, a ideia é que o crente precisa abrir mão do seu pecado. Então deixemos as obras das trevas. É incompatível para aquele que foi alcançado pela graça de Deus e que tem, né, o pleno entendimento de que eu estava condenado, que eu não tenho condição de alcançar a minha própria salvação e que a graça de Deus me alcançou, é incompatível que esse que diz que conheceu a Deus, que foi alcançado pela graça de Deus, continue na prática das obras das trevas. Então, esse verbo, né, essa ordem do apóstolo Paulo para deixar, aponta para o fato de abrir mão, de lançar fora, né, a toda a prática pecaminosa que porventura eu estava acostumado a fazer. Então não cabe mais ao crente que foi alcançado por Cristo Jesus viver como se ele ainda fosse filho das trevas, porque agora ele é filho da luz, né? Então deixemos as obras das trevas, que são as práticas comuns aos infiéis, aqueles que não temem a Deus, aqueles que não andam segundo o padrão de Deus, a palavra de Deus, eles fazem obras das trevas. Mas aqueles que foram alcançados pela luz do Senhor vão viver na prática da luz, vão andar segundo a novidade de vida em Cristo Jesus. Então é incompatível você pensar que alguém que entendeu que estava condenado e que foi alcançado pela graça de Deus através da obra de Jesus Cristo, continue vivendo uma vida de obras das trevas, de pecaminosidade, de mau testemunho ou de práticas condizentes com aqueles que ainda não foram alcançados pela graça de Deus e que não foram salvos pelo o seu poder através do Evangelho. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, minha vida precisa refletir a minha fé. E a minha postura de santidade reflete a minha crença, reflete o fato de eu saber que eu não merecia absolutamente nada e que Deus me alcançou em Cristo Jesus, para que agora, pelas misericórdias de Deus, eu apresente o meu corpo, as minhas ações, como um culto a Deus e os meus pensamentos ou a minha mente de um modo agradável a Deus, ok? Então, deixemos as obras das trevas. E aí o contraste, ele usa um outro verbo aqui, e revistamo-nos das armas da luz. Paulo já vai fazer em outras cartas, né, esse mesmo confronto, né,
que é despir dos velho homem e revestir do novo homem, criado segundo Cristo Jesus. Então, esse contraste aqui do deixar, o revestir, ou de despir e revestir, é uma situação que ele usa como exemplo em vários momentos, porque não só para os romanos, mas para todos os crentes, a característica é que uma vez alcançados pela graça, nós agora alcançados pela luz do Senhor, nós vamos andar em novidade de vida, nós vamos andar na luz do Senhor, nós vamos andar em santidade, nós vamos lutar contra as obras das trevas e contra as inclinações das obras das trevas que porventura tentam aí ainda nos conduzir para a pecaminosidade. Então, o revestir aqui chama a sua atenção para uma ação responsável, mas ao mesmo tempo dependente, né? Para estarmos vestidos de acordo com a obra de Deus em nossa vida. Nós não somos mais das trevas, nós somos alcançados pela luz do Senhor, nós somos lavados pelo sangue de Cristo Jesus. Logo, eu preciso estar vestido e de acordo com aqueles que andam na luz, de acordo com aqueles que seguem o padrão da luz. Obviamente que é uma figura de linguagem, mas que aponta para a ideia da santidade, a ideia de estar andando segundo o padrão da justiça de Deus. Então, armas da luz aqui são as virtudes da comunhão que nós temos com Deus. Depois, em um determinado momento, nós faremos aqui uma conexão lá com 1 João, né? Vai ficar claro também com Gálatas, com Éfeso. Certamente eu estou falando aqui que você que conhece já esses outros textos está fazendo essa conexão. Veja que a conexão não é somente com os outros escritos do apóstolo Paulo, mas é até mesmo com o ensinamento de Jesus, né? Mateus, assim brilha a vossa luz diante dos homens. Lembra lá? Mateus capítulo 5, né? Verso 14 a 16, nós vamos também ver aqui. E também está de acordo com aquilo que João, o apóstolo João diz, que Pedro e tantos outros, mostrando que a Bíblia é apesar de 66 livros distintos, cada um com a sua característica histórica, cultural, cada agente aí inspirado por Deus usando as suas qualificações, mas toda a palavra ela é coerente, né, porque é inspirada por Deus. A fonte é sempre o mesmo Senhor, mesmo que ele respeite as características literárias, acadêmicas de cada instrumento humano. Nós vemos que tudo se completa porque é a palavra de Deus. Então, nós vemos aqui no início, Paulo falando, gente, nós que fomos alcançados pela graça e sabemos que a cada dia nós estamos mais perto do fim, nós já devemos viver aqui como se estivéssemos na realidade de lá. Pois o reino de Cristo já foi inaugurado. O reino celeste já foi inaugurado. Só que ele ainda não é pleno sobre todos. Vai chegar o dia que Deus estabeleceu para que esse dia seja o dia da inauguração do estado final. Mas isso não isenta dos crentes que foram alcançados pela graça de Deus de vivermos aqui, mesmo nesse mundo corrupto, mesmo ainda sob a influência do pecado, vivemos aqui em luta contra as obras das trevas, em busca das armas da luz ou das virtudes da comunhão com Deus. Tudo bem até aqui? Vamos caminhar aí mais um pouquinho. Deixa eu só cumprimentar aqui os demais irmãos que chegaram aí. Nosso irmão Wilton e Luz, que já estiveram conosco também na reunião de oração, também a Sueli, também a Sheila, a Helenita, a Heloísa, a Paty, que Deus abençoe vocês. Vamos caminhar aqui, no verso 13 agora, capítulo 13, verso 13. E ele continua. Andemos dignamente. Essa expressão de andar de modo digno, andarmos dignamente, também é algo recorrente. Paulo vai dizer, meu filho, se você não era nada, você estava condenado à destruição, à condenação eterna, a graça de Deus te alcançou, Deus te deu a salvação, de mão beijada em Cristo Jesus, você não merecia, você não tinha nada em você que pudesse mover a graça de Deus, mas ela te alcançou, por isso é graça, né? Algo que você não merece. Então, vê se não pisa na bola, né? Anda de acordo com esse chamado. Tenha compreensão do tamanho do perdão que Deus derramou sobre a sua vida.
tenha a noção exata do tamanho do sofrimento de Cristo na cruz em teu lugar. Ele que realizou tudo por você. Se você hoje tem esperança de salvação, foi porque Cristo deu. Então, vê se você toma jeito na vida, né? Vê se você anda de modo digno. Veja se você anda de um modo que esteja condizente com o chamado que você recebeu em Cristo Jesus. Então ele diz, andemos dignamente, como em pleno dia, né? Para que todos vejam, não em orgias e bebedices, ele vai dividir aqui, né? Orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, e não em contendas e ciúmes. Então aqui no verso 13, talvez o verso que nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo aqui, ele diz assim, que como fomos alcançados pela graça de Deus, devemos viver agora segundo o padrão de Deus e não mais segundo a inclinação da nossa carne. Então aqui o apóstolo dos gentios, né, o apóstolo Paulo, confronta práticas de imoralidade sexual, que era algo comum num contexto romano, né? Os bacanais, as orgias romanas, ou toda a cultura helenística de demonstração de amor, eros, né? Sem nenhum pudor, de promiscuidade, de homossexualidade, de imoralidade e por aí vai. Então Paulo vai confrontar isso, ele está escrevendo a igreja de Roma, uma igreja da capital do império, obviamente influenciada por uma cultura totalmente liberal, promíscua, e que era bastante comum alguns membros da igreja não romperem, né, com a prática da cultura da época, né? Então ele vai dizer, olha, uma vez que você foi alcançado pela graça e misericórdia de Deus, meu amigo, você não vai mais andar nisso. Você vai andar agora de modo digno, né? Como em pleno dia. E aí, para deixar claro, mas então o que é andar de modo digno? É viver em santidade. Não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. E aí, o verso 14, ele vai trazer o contraste. Então, se você vai andar tirando essas práticas, o que você vai colocar no lugar, tá bom? Então, o foco de Paulo aqui é um comportamento adequado à salvação que você recebeu em Cristo Jesus. Jesus te libertou das práticas das trevas e das práticas da inclinação carnal para viver para a honra e glória dele, para demonstrar santidade na sua vida, demonstrar um padrão digno, né, como servo ou serva do Senhor. Então, segundo Paulo, o crente precisa andar de modo digno do chamado, digno da vocação que foi chamado. Ou seja, não fomos nós que demos uma chance para Jesus. Não foi nós que fizemos algo que é digno de receber a salvação. Não, estávamos mortos em nossos delitos, condenados, e Deus veio e nos retirou do lamaçal do pecado. Deus nos retirou das trevas e nos trouxe para o reino da sua luz. Então, o crente, segundo Paulo, precisa andar de um modo digno desse chamado. Veja que essa mesma expressão, né, andemos dignamente, é uma expressão que Paulo usa com certa frequência, tanto que lá em Efésios capítulo 4, verso 1, eu vou ler para você, se você quiser acompanhar, ótimo, é só abrir lá. Efésios capítulo 4, verso 1, nos é dito assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados. Andeis dignamente, ou andeis de modo digno do chamado, da vocação, do fato de Deus ter te alcançado. E aí ele traz a listinha, né, das virtudes: humildade, mansidão, longanimidade, suportando, perdoando e por aí vai. Então, irmãos, nós vemos que aqui também em Romanos, Paulo está dizendo, olha, nós que fomos alcançados pela graça de Deus, não merecíamos, andávamos nas trevas e Deus veio e nos trouxe para a sua luz, devemos andar agora de acordo com esse chamado,
de acordo com o Deus que nos chamou, segundo o padrão que nós vemos no próprio Cristo, o Deus encarnado. Por isso devemos andar de modo digno, andar dignamente, como em pleno dia. Então, andar de modo digno do chamado, para que as minhas obras, que são uma reação à graça de Deus, brilhem diante dos homens. É o que está lá em Mateus, né? Mateus capítulo 5, dentro do Sermão da Montanha, Jesus falando para os seus discípulos nesse sentido: vós sois a luz do mundo. Vocês que foram alcançados pela luz de Deus, vocês são a luz do mundo. O próprio Cristo coloca: eu sou a luz do mundo. Então aqueles que estão em Cristo agora devem viver como luz do mundo. E não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, uma vez que fomos alcançados pela graça e pela luz do Senhor, para vivermos em pleno dia, para nos achegar a Ele, o próprio João, né, também, quando diz no capítulo 3 sobre o amor de Deus, e nós fomos alcançados por esse amor para que vivamos na luz. E a condenação dos demais homens é que eles não aceitaram a luz, né? Vamos dar uma olhadinha lá? Abra lá em João capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, o verso 16, que é aquele que você já decorou e conhece muito bem, né? Ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse é o objetivo da primeira vinda de Jesus. Na segunda vinda ele já vem para julgar, você sabe disso. O verso 18. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E qual que é o julgamento? O julgamento é este: que a luz veio ao mundo. Jesus diz, né, em João: eu sou a luz do mundo. Então a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Você que foi alcançado pela luz, que é o próprio Cristo, pela luz de Deus, você agora deve andar de modo digno, ou dignamente, em pleno dia. A sua luz tem que brilhar, as suas ações, as suas práticas, os seus pensamentos têm que demonstrar a luz de Deus na sua vida, né? O verso 20 diz: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade, lembrando que Jesus é a verdade, quem segue o padrão de Cristo, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Feitas em Deus. Então, voltando aqui para Romanos, quando ele diz: andemos dignamente em pleno dia, é a ideia, olha, para que você brilhe, para que as suas obras brilhem e demonstre que você se achegou à luz, né? E aponta, então, obviamente, para o fato de andarmos nessa luz. Vamos dar uma olhadinha lá em 1 João. Abra sua Bíblia lá. Fomos no Evangelho de João, agora lá nas cartas, lá no finalzinho da Bíblia. 1 João, capítulo 1 mesmo. Versos 5 a 7. Ora, vai dizer assim, então, 1 João, capítulo 1, verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Então, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então veja, Deus é luz e não há nele treva nenhuma.
Se ele nos chamou e nos chamou para uma vida que o glorifique, devemos também andar nessa luz, né? E se nós não andarmos nessa luz, nós, na verdade, somos mentirosos e não conhecemos a Deus. Capítulo 2, né? Apesar de não estar... capítulo 2, verso 7 até o verso 10, pelo menos, ou até o verso 11. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, para que as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. E aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Veja, ele diz que aquele que está em Deus, ele está na luz. E aquele que está na luz tem que viver, então, em práticas que demonstram que ele está na luz. E aqui ele dá um exemplo de uma questão prática, que é o amor para com os irmãos, como uma característica daquele que está na luz, daquele que anda de modo digno, ou anda dignamente em plena luz do dia. E tantos outros momentos aqui que ele vai chamar a atenção, que aqueles que estão em Deus, nascidos de Deus, não vivem na prática do pecado, mas vivem segundo a justiça do próprio Deus, que segue um padrão, portanto, de fidelidade, de obediência, de testemunho, de confiança, né? de temor a Deus, e aí, consequentemente, é provado que essa pessoa é nascido de Deus, é filho de Deus e, portanto, tem a vida eterna. Então, quando Paulo diz, aqui voltando para Romanos 13, andemos dignamente como em pleno dia, ele está dizendo, olha, você tem que viver de um modo digno do chamado, de modo que as suas obras brilhem como bom testemunho, como o fato que mostra que você está em Cristo, que você está ligado em Deus, e que aponte, né, para o mundo que você foi alcançado pela graça, que você foi um eleito do Senhor, que você realmente está contado entre aqueles que a graça e a salvação do Senhor alcançou. Tá? Então, o modo de vida nesse mundo demonstra se você é ou não filho de Deus. O modo de vida demonstra se você passou pelo novo nascimento. Mostra se você está andando nas trevas ou se você está andando na luz. Então, por isso que Paulo diz, olha, nós que fomos alcançados pela graça do Senhor, nós que fomos alcançados pela salvação em Cristo Jesus de modo gratuito, precisamos viver uma vida prática agora que glorifica o Senhor. Em tudo que eu sou e tudo que eu tenho, em todas as minhas atitudes, em todas as minhas ações, em todos os meus pensamentos, ou seja, em todas as áreas da minha vida. E a santidade, o modo de vida santo, em comunhão com Deus, em comunhão com Jesus Cristo, é o padrão que se espera daquele que foi alcançado pela vida ou pela salvação em Cristo Jesus. Tá certo? Aí ele faz aqui voltando aqui para Romanos, ele faz aqui, trata de 3 dobradinhas, né, perniciosas. Ele faz 3 grupinhos aqui. Orgia, bebedice, impudicícia e dissoluções, contendas e ciúmes. Sempre com o kai aí do grego, né, essa partícula aditiva, mostrando que são grupinhos que apontam para práticas em todos os sentidos. E eu dividi, para que tentar ser um pouco o mais didático possível, em três categorias, que Paulo diz que você tem que fugir, né? Você vai andar de modo digno e não que eu chamo aqui de pecados sociais, pecados do convívio social, né? Lembrando que eles estão em Roma, num contexto de cultura helenístico, influenciado tanto pela cultura grega quanto pela cultura romana, de promiscuidade, de prostituição, de imoralidade sexual e por aí vai. E que as orgias eram algo bastante comum aqui nos dias de Roma. Então ele diz,
que você deve fugir, primeiro, dos pecados sociais, que eu chamo aqui de orgias e bebedice, orgia e bebedeira. Tá bom? Do que se trata isso? O seu lazer, irmãos, né, precisa ser santo. Nós vamos ver isso aqui de uma maneira mais separadinha daqui a pouquinho. A segunda dobradinha que ele cita aí, que é impudicícia e dissoluções, nós vamos ver o que trata disso, eu chamo aqui dos pecados sexuais. Então você tem que fugir dos pecados sociais, dos pecados sexuais e dos pecados comportamentais, contendas e ciúmes. Então é essa a trilogia aqui que Paulo apresenta como algo que você, como filho de Deus, como alguém que foi alcançado pela graça de Deus, tem que jogar fora, dentro da sua busca pela santidade, tá certo? Então vamos lá, tratando de cada um desses pecados. Então, deixar os pecados sociais. Do que trata isso aqui? Orgias e bebedices. Isso são pecados relacionados ao meu convívio social, ou seja, o meu lazer precisa ser santo. Paulo vai dizer que muita coisa que é lícito não necessariamente convém ao santo, ao crente. Né? E nós temos, por exemplo, dentro do nosso contexto cultural, essa questão da bebida, né? Vamos pensar aqui nas questões das bebedices. Ah, pastor, beber não tem problema nenhum, a Bíblia não proíbe, é lícito, não tem nenhuma dificuldade. Mas entra na categoria da pergunta, será que convém? E geralmente, irmãos, nós temos condições de dominar realmente toda a nossa inclinação para os vícios e para a bebedeira. Porque orgia e bebedices aqui vão apontar para todos os vícios sociais possíveis e mesmo que sejam lícitos e aceitáveis, mas que não convém ao crente. Como crente em Cristo Jesus, muitas coisas que são lícitas não convém e eu preciso abandonar e deixar de lado. Tá certo? Então, o meu lazer precisa ser santo. É proibido, pastor, ter lazer, fazer festa? Não, a Bíblia, inclusive, nos incentiva a vivermos em festa. Né? Existem festas extremamente legítimas e a palavra do Senhor mesmo chama a atenção para nos alegrar com os que se alegram. Só que esse me alegrar com os que se alegram, a festividade, a reunião, tem que ser dentro de um padrão de filhos da luz. E aí você vê, por exemplo, pessoas que se dizem crentes que vivem em práticas infrutíferas. Lembra? Nós temos que sair das trevas, né? Nós temos que deixar as obras das trevas e viver na prática da luz. Um texto interessante para que a gente possa relembrar aqui é Gálatas. Eu convido você a abrir sua Bíblia lá. Deixa eu achar aqui. Gálatas capítulo 5, o verso 13, ele vai dizer assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Aí mais lá na frente, ele vai dizer no verso 16, digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfazeis a concupiscência da carne. É a mesma coisa que ele está falando aqui em Romanos. E aí aqui ele amplia um pouco mais, onde ele diz, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para não façais o que porventura seja do vosso querer. O que ele está dizendo é que em relação ao nosso lazer, o cristão ele precisa saber passar vontade. Não façais aquilo que porventura seja do vosso querer. Você não vai fazer mais da sua vontade. Você vai aprender a passar vontade. Porque Cristo pagou um alto preço por você. Se aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário não for tão significativo para você, ao ponto de abrir mão de um vício, seja ele qual for,
ou de um prazer, seja ele qual for, ou de um lazer, seja ele qual for, meu amigo, você não entendeu nada. Depois, no capítulo 14, lá de Romanos, nós vamos trabalhar a partir de semana que vem, Paulo vai falar da convivência entre o fraco na fé e o forte na fé, o amor para com o débil na fé. Ou seja, uma atitude minha que pode conduzir alguém a naufragar na fé, a desanimar na fé ou se escandalizar, eu tenho que deixar de lado, por amor ao débil na fé. Então, quando eu assumo um compromisso com Cristo, de bom testemunho, de andar em pleno dia, eu não vou fazer nada que eu tenha que fazer escondido. Se é em pleno dia, então é aquilo que eu posso fazer na frente de todo mundo. Se você quer saber aquilo que, como crente, você tem que deixar de lado, é simplesmente colocar na balança. Eu posso falar para minha mulher que eu estou fazendo? Eu posso falar para os meus filhos que eu estou fazendo? Eu posso fazer isso na frente dos demais membros da igreja? Eu posso fazer isso a pleno dia? Se você estiver fazendo qualquer coisa no seu lazer que seja escondido, porque não convém, você já sabe a resposta, você já não devia fazer. Mesmo que seja lícito. Estamos tratando de situações até lícitas. É crime fumar? Não. É crime beber? Não. Mas é lícito? Convém a um crente em Cristo Jesus? Ou se uma pessoa vê você fumar, ou vê você beber todas, né, ou beber, o que ele vai falar de você? Esse fulano não é crente. Já se transformou em obras das trevas. O padrão de Deus, irmãos, que exige daqueles que foram alcançados pela graça, é de que vivam andando na luz, em pleno dia, com as suas obras brilhando diante dos homens e tendo maturidade para saber que aquilo não te prejudica, mas mesmo assim, para não trazer nenhuma pedra de tropeço a quem quer que seja, você abre mão. Aquilo que Cristo fez, Cristo abriu os braços na cruz do Calvário para te receber em Cristo. Você não pode abrir mão de um vício qualquer por amor a Cristo? Então você não entendeu nada. É melhor que você vá para o inferno mesmo, porque você não entendeu nada. Pô. Se a obra de Cristo não é suficiente para você passar vontade em alguma coisa, então nada façais o que porventura seja do vosso querer. Essa luta é uma luta constante. Paulo vai dizer, obras da carne, fruto do Espírito. É uma luta constante. Mas eu preciso, pelo menos, ter esse tipo de luta. Naquilo, obviamente, que vai escandalizar as pessoas. Ok? Então, esses pecados sociais, irmãos, são tudo aquilo que, de certa forma, são realizados dentro de um contexto social e que, dentro desse convívio social, se trouxer escândalo para alguém, deve ser deixado. No caso aqui de orgias e bebedices, né, algo que acaba gerando aí abusos, tanto nessa prática do lazer, extravagâncias, e que acabam gerando aí mau testemunho. Um outro texto que eu quero mencionar aqui com você está em Éfeso, no capítulo 5 também, que é um contexto que Paulo usa mais uma vez sobre essa questão da luz, né? Deixa eu ler aqui o capítulo 5 aqui com você. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou, assim mesmo se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus e aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza, ou cobiça, veja, são termos que Paulo usa lá em Romanos, lembra-se? Nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs, chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças.
Sabeis por isso, nenhum incontinente, impuro, avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outroras erais trevas, antes você vivia na prática nas obras das trevas. Porém agora sois, o que está escrito aí? Luz. Sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. É a mesma ideia que Paulo está usando lá em Romanos. Só que aqui ele amplia mais. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. É o que ele diz em Gálatas. Você não vai fazer mais aquilo que seu querer, mas você vai fazer aquilo que é agradável ao Senhor. E aí ele diz, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Né? E aí o texto continua. A ideia, portanto, é que minhas obras não se tornam semelhantes àqueles que não temem a Deus. E que eu não seja cúmplice das obras infrutíferas das trevas, mas que eu ande como filho da luz. Orgias e bebedeiras ou bebedices, quando eu participo dessas festinhas, desses encontros, festa de fim de ano de firma, onde é tudo pago, eu torno o caneco lá, o crente enfiou o pé na jaca, né? Então, todas essas situações que são características daqueles que vivem nas trevas, orgia, bebedice, ou seja, exageros no lazer, que extrapolam, são obras das trevas. E Paulo vai chegar aqui em Éfeso e diz, olha, não seja nem cúmplice dessas obras das trevas. Antes, o papel que espera de você é a reprovação. Você falou, isso aí não é legal. Agora, já contei essa história para vocês, né, dos meus jovens lá da igreja de Matão, quando nós pastoreávamos lá, que eles falaram, pastor, nós queremos ir no show tal, pastor, nós queremos ir na festa tal, por que nós não podemos ir na balada tal, por que nós não podemos ir tal? Eu falei, não tem problema não, nós podemos ir, eu vou junto. Só que a questão é a seguinte, nós vamos chegar lá e se a gente ver qualquer obra das trevas, nós vamos ter que reprovar. Então, você vê alguém fazendo alguma coisa que não deveria, nós vamos lá e vai falar, meu amigo, eu vim aqui para dizer que você está fazendo está errado. Se você vê alguém lá dando um pega numa moça lá que você sabe que tem na mão, nós vamos chegar lá falando, você para os donos, não faz isso não, que isso aí está errado. Você vê alguém bebendo demais, você vai lá, dá um tapa no copo da mão dele e fala assim, para de beber que você está bebendo demais. Nós vamos reprovar as obras infrutíferas da terra. Você vê alguém fumando uma maconha lá, você vai lá, dá um tapa na orelha dele, arranca e apaga o fogo e fala assim, rapaz, aqui não é para fumar isso, porque isso é ilícito. Você vai fazer isso se for na festa? Se você fizer isso, se você for lá para reprovar as obras da festa, pode ir, pode até me chamar, eu vou junto. Agora, se você se tornar cúmplice das obras da terra, pronto, você já está envergonhando aquele que te chamou com graça, com misericórdia, e está servindo de pedra de tropeço para alguém. Então, pecados sociais, deve fugir deles. Todos os vícios, todas as práticas que infelizmente acabam escandalizando e conduzindo as pessoas para as obras das trevas. O segundo prática de pecado são os pecados sexuais, onde você tem o termo impudicícia e dissolução. Né? O termo aí, impudicícia, é voltado, obviamente, para a imoralidade sexual. Então, a traição, promiscuidade, a imoralidade, o adultério, todos os pecados relacionados à questão sexual. Por isso, o nosso matrimônio precisa ser santo e o meu prazer precisa ser santo. Né? A dissolução também é um termo que aponta para essa libertinagem, essa ideia de tornar impuro a cama. Né? Os termos, é interessante, né? Um pudicício, se não me engano, da onde vem o termo para cama. E aí quando você vai lá para Hebreus, você veja que o matrimônio, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, Hebreus capítulo 13, verso 4, se não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui, se é isso mesmo. Hebreus 13,
13 ou 12, vamos ver. É 13. 13, 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito, bem como a cama, sem mácula, sem mancha, sem impudicícia. Essa é a ideia. Então, o que Paulo está dizendo, porque o texto continua, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, esse termo impudicícia e dissolução aponta para pecados sexuais, de infidelidade, imoralidade, de promiscuidade. E aí, por isso, então, eu pus, olha, dentro do padrão bíblico, o seu casamento precisa ser santo e o seu prazer precisa ser santo. A sua prática de satisfação sexual precisa ser dentro do padrão bíblico, dentro do padrão que a própria Escritura trata, inclusive para o próprio prazer dos cônjuges, mas dentro de um contexto de casamento e dentro de um padrão que não fira e nem desrespeite o seu cônjuge. Ou seja, o seu matrimônio santo, o seu prazer santo. Então é nesse sentido que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Veja, toda a minha vida precisa glorificar o Deus que me salvou. A minha vida, a minha santidade reflete a minha fé, a minha crença. E os pecados comportamentais, que eu chamo aqui, que é expressado pelos termos em Romanos 13 de contendas e ciúmes. Ou seja, o meu relacionamento precisa ser santo. A contenda, o contencioso é aquele que gera contenda, é aquele que cria confusão e que em todo lugar que chega ele acaba promovendo contendas, falando mal da vida um do outro, difamando um aqui, gerando inimizade. Não é à toa que a palavra de Deus, né, em Provérbios, vai chamar a atenção para o fato de que o que semeia contenda entre os irmãos é algo que Deus abomina. Você vai aqui para o capítulo 6 de Provérbios, do verso 16 em diante, é dito assim, olha, 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª ele abomina. Então, 6 coisas que Deus aborrece ou odeia. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, e a 6ª, testemunha falsa que profere mentiras. Então, tudo isso Deus aborrece, Deus odeia. E aquilo que é abominável, detestável, o que semeia contendas entre irmãos. Então, pecados comportamentais, gerando contendas e ciúmes. A palavra aqui para ciúme é zelo, mas aqui o contexto não está falando de algo zeloso, mas algo que extrapola, que é ciúmes no sentido de inveja, no sentido de cobiça, que tudo relacionado a essas questões comportamentais, de ter aquele sentimento de inveja do outro, cobiçando do outro, ou gerando contendas, ou seja, o cristão ele precisa glorificar a Deus na sua vida com uma postura de obras da luz, andar em pleno dia, e não em práticas de pecados comportamentais. Geralmente a contenda e os ciúmes também é feito sempre nas trevas. Geralmente o adultério, a imoralidade, a promiscuidade, a prostituição, o homossexualismo, né, são feitos também num contexto de obscuridade. Apesar da nossa cultura já estar tolerando práticas imorais como se fosse algo normal, mas na visão bíblica continua sendo as mesmas práticas de sempre, condenadas pela palavra de Deus, e o cristão, obviamente, não deveria agir nisso. Obviamente que não existe, dentro da visão de Deus, essa ideia da igreja gay. Não existe isso, irmãos. Né? A postura daqueles que seguem as Escrituras e o Senhor Jesus, que se reveste de Cristo, obviamente, que vão seguir um padrão estabelecido segundo a ordem natural das coisas, onde Deus fez um homem e a mulher para poder se multiplicar. Né? E dentro de um contexto de fidelidade, o casamento sempre foi a ideia monogâmica, desde lá de Gênesis 2:24, de fidelidade, de pureza. O convívio entre as pessoas deve ser de harmonia, de paz, de empatia, né? de alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram e nunca de contenda e ciúmes. Então,
Na verdade, o capítulo 13, do verso 11 até o verso 14, está dizendo, olha, você que foi alcançado pela graça de Deus, Jesus te alcançou, algo que você não merecia, você agora vai viver de um modo a glorificá-lo, em todas as áreas, em todos os sentidos, em todas as circunstâncias. E, portanto, a sua vida de caráter, nós vimos lá do verso 3 ao verso 10, né? Ou melhor, do verso 8 ao verso 10, de caráter no dia a dia, nas relações comerciais, no relacionamento familiar e tal. E agora, do verso 11 ao verso 14, a ideia da sua prática de andar na luz, de deixar os chamados, das chamadas obras das trevas, seja dos pecados sociais, os pecados sexuais, os pecados comportamentais. O seu relacionamento precisa ser santo. E, tá bom, eu tenho que deixar isso. Ótimo. E qual que é a solução, então, apresentada por Paulo? E nós vemos que a solução é dupla, né? A solução apresentada é dupla e uma consequente da outra, interdependente da outra. Então, qual que é a solução? Verso 14, o que diz? Você vai andar de modo digno, tal, e não andando em orgia e bebedice, não andando em impudicícia e dissolução, não andando em contenda e ciúmes, mas revestivos do próprio Senhor Jesus Cristo. E nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então, a primeira solução é me achegar a Cristo, me revestir do padrão de Cristo, do ensino de Cristo, da postura de Cristo. E a segunda solução, despojar dos desejos carnais, não fazer aquilo que seja porventura do seu querer. Ou seja, nada disponhais para a carne, não se incline para a carne, no tocante às suas concupiscências, ou seja, no tocante aos seus desejos. Então você vai deixar de lado os desejos carnais. Então a solução para viver de um modo santo e a sua santidade refletir a sua fé, a sua crença, o seu amor, o seu temor ao Senhor, vai conduzir você então a se revestir de Cristo e despojar de todo o desejo carnal, principalmente relacionados aos pecados sociais, pecados sexuais e pecados comportamentais. Vamos rever aí alguns textos. Gálatas capítulo 3. Voltemos aqui para Gálatas. O verso é de número 27. Verso 26 e 27, né? Ele vai dizer assim: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então veja que essa expressão, esse paralelo, né? Paulo faz aqui em Gálatas, em Éfeso e também lá em Romanos, que a solução para você andar como filho de Deus é se revestir de Cristo. Que é isso? Primeiro, se revestir da obra que Cristo fez por você, reconhecendo que só Ele e só nele você tem a salvação. Segundo, seguir o padrão que o próprio Jesus estabelece como o padrão de santidade, de fidelidade, o padrão de obediência, de temor e reverência ao Senhor. O apóstolo Pedro vai dizer que nós devemos seguir os passos de Jesus, seguir os exemplos deixados por Jesus. Então, a prática de temor a Deus, de obediência à palavra, de defesa da fé, de confronto da pecaminosidade, né? de bom testemunho diante daquilo que cabe em relação ao relacionamento social, relacionamento com o Estado, de submissão às autoridades. Você vê tudo isso em Cristo e, obviamente, é aquilo que Paulo está aqui, de certa forma, sistematizando para nós em Romanos. Então, revestir de Jesus. Quanto mais comunhão com Cristo, quanto mais próximo de Cristo, quanto mais estudo da palavra de Deus, mais comunhão com Deus, mais próximo você estiver de pessoas que temem e andam no padrão de Jesus Cristo, influenciando a sua vida, vai gerar benefício para a sua própria existência, né? E aí, andando lá um pouquinho para Efésios, voltando aqui para Efésios, aí você vê a partir do verso, capítulo 4,
do verso 17, entrando inclusive no capítulo 5, que vai naquela parte que nós já lemos, você vai ver aqui um padrão para se revestir de Jesus e se despojar dos desejos carnais, né? Então, vou ler aqui do 17 em diante, acompanhe aí a leitura, por favor. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, sinônimos ainda de descrentes, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução. Veja que a ideia que Paulo já apresenta lá, né, impudicícia e dissolução, os não crentes eles se entregaram a essa dissolução, para com avidez cometeres toda sorte de impureza ou de impudicícia. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Você que está em Cristo Jesus, você não pode fazer mais isso. Se é de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo é a verdade em Jesus. No sentido que no trato passado, quando você estava nas obras das trevas, isso aí vai passar, você deixa. Vos despojeis, despojar, retirar, despojar do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano, o desejo do engano. E vos renoveis no espírito vosso entendimento, e vos revestir, ou vos revistais, né? Você despojou, agora você vai colocar o tal. Você tira uma roupa velha e põe a roupa nova. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, precedentes ou procedentes da verdade. E aí ele diz, deixando a mentira, fala cada um a verdade do seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos, não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha que acudir o necessitado. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente que for para a edificação. Não entristeçais o espírito, longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, sim toda malícia. Antes sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E aí, sintetizado aqui, ele diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai como também Cristo nos amou, andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus e aroma suave. E aí ele diz, joga fora a impudicícia, não se torna cúmplice das obras infrutíferas das trevas, e aí ele vai te conduzir lá para não vos embriagueis com vinho, mas no qual há dissolução, né, essa quebra aí, essa ideia do rompimento, de perder a razão, fazer loucura, mas enchei-vos do Espírito. E aí ele vai dar o padrão para se encher do Espírito, que é uma vida de dependência a Deus, de adoração, gratidão e sujeição, e aí ele vai aplicar isso no contexto da vida do dia a dia, como marido, como mulher, como pai, como filho, como servo, como patrão, tá bom? Então veja, qual que é a solução que Paulo então nos apresenta para que vivamos uma vida digna, como aqueles que foram alcançados em Cristo Jesus e que querem agradar aquele que nos salvou? Vida de santidade, fugindo, deixando todas as obras das trevas e andando segundo as obras da luz. E, portanto, fugindo dos pecados sociais, dos pecados sexuais, dos pecados comportamentais. E assim, glorificando aquele que morreu na cruz em nosso favor e que nos alcançou a salvação e nos justificou diante de Deus, mesmo nós não tendo absolutamente nada para oferecer. Bem, assim, nós terminamos, portanto, aí o capítulo 13